Saudações, senhoras e senhores, está começando mais um vídeo da nossa série de Minecraft. E sim, nós temos uma casa, quer dizer, um começo de uma casa. Aparentemente, o vídeo inteiro que eu acabei de fazer sobre, no caso sobre não, né, montando essa casa, ficou com um áudio terrível, pior do que já é, né? Então não dava pra ouvir a minha voz. Então, ao invés de eu colocar um monte de legenda explicando o que estava acontecendo, que ia ficar terrível, ia ficar tenebroso, eu resolvi vir aqui explicar mais ou menos o que a gente fez e qual que é a ideia de cada elemento desse que a gente fez aqui, tá bom? Então eu já tô aqui no meu quadcopter, que você pode até achar que ele é um pouco exagerado do ponto de vista do Vanilla, porque afinal de contas não tem drone no Vanilla, mas cara, pensa comigo, se tem, ok? Se tem barco para água, por que não vai ter barco para o céu? Eu acho que meu argumento é bem válido, né? Então, enfim, eu coloquei esse daqui, tudo bem que nesse mod também tem avião, mas esses são outros 500, tá? Então vamos lá. Primeiro as descobertas do dia, né? Eu lembrei que eu tinha botado esse mod de marreta, que é simplesmente fenomenal. Ele ajuda muito e eu acho que esse sim realmente combina muito com o Vanilla, porque, nossa, olha a facilidade de quebrar as coisas. Vem aqui, quebrei, acabou. Sem estresse, cara. Então eu usei bastante ele para poder coletar recursos, afinal de contas a gente tem que render, né? Então eu coletei os recursos que eu precisava. No caso, os recursos estão aqui no baú mesmo. Eu peguei bastante andesito, peguei bastante também deep slate. Assim, dei uma mineradinha em off, né? Pra poder adiantar a nossa vida e não precisar ficar se preocupando com recurso. Além disso, eu também fiz aquela floresta ali de pinheiro e ali aquela floresta de carvalho escuro também, porque afinal de contas, como vocês podem ver, é a matéria-prima da nossa casa, né? Então tá, eu além de minerar, peguei bastante pedregulho também, dei uma adiantada legal e acabei fazendo a casa, mas como eu disse, teve aquele problema no áudio, então eu vou estar explicando mais ou menos qual que é a ideia da nossa casa, para que vocês possam, quem sabe, repetir e replicar isso com vocês, tá? A primeira coisa que a gente fez foi essa calçada que é externa, né? Eu não sei exatamente o nome disso, depois eu procuro ou coloco aí na tela pra vocês, mas o fato é que essa calçada aqui, ela é muito importante pra gente começar o nosso projeto, justamente porque pra gente causar essa diferença de ambientes entre o ambiente externo da casa, que é aqui, com o ambiente interno da casa, o primeiro ambiente interno, que é essa calçada aqui, essa fachada, digamos assim, a gente tem que colocar uma coisa mais elevada. A escada é o que faz essa transição de ambientes. Então, para que a gente entenda, sinta essa transição de ambientes, acho que foi muito interessante a gente começar com essa calçada daqui, tá bom? Outra coisa também é que vocês estão vendo aqui que a casa ela é quadrada. Porque sim, eu vou utilizar o formato de A para fazer a nossa casa, como eu falei em um episódio anterior aí. E por que eu coloquei essa primeira parte aqui um pouco mais elevada? Geralmente casas em A começam do chão já, o telhado, né? Eu já começaria daqui e já puxaria para lá. Porque esse primeiro andar aqui ele vai ser extremamente funcional, tá? Eu separei em quadrantes, então se eu subir aqui, bora! Se eu subir aqui, eu consigo claramente dividir o primeiro piso, pelo menos, em 9 quadrantes, certo? Então aqui eu vou ter o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, quinto quadrante, sexto quadrante, sétimo, oitavo e nono quadrante, ok? Se a gente transformar isso numa matriz desse jeito que está aparecendo na tela de vocês aí agora, a gente consegue transformar isso em cada quadrante desse em um elemento e dizer o que vai ter em cada um desses desses 9 quadrantes, ok? Nesses 3 quadrantes aqui, né, nessa coluna inteira, na coluna 1, a gente vai deixar a princípio sem nada ou com decorações leves. Por quê? Como a casa em formato de A, né, vai ficar pra cá, né, o telhado vai ficar aqui. Essa parte, inclusive eu fiz até errado, eu botei madeira, a gente vai botar vidro nela inteiramente. Essa parte aqui vai ser justamente a parte que vai nos permitir olhar o nascer e o pôr do sol, no caso o nascer para lá, o pôr do sol para lá, tá bom? Então isso aqui vai ser muito importante justamente porque essa parte aqui ela é o que vai trazer boa parte da iluminação da nossa casa, além de dar uma dimensão maior, né, para ela, vai dar um ar maior. Então esse primeiro quadrante aqui vai ser justamente para isso. A princípio sim, a saída da casa, porque vai ter uma saída principal. Essa saída principal ela vai se manter aqui pela sacada, então eu vou expandir essa sacada para cá. A princípio vai ser para cá mesmo, tá?
E para ser meio que uma área de convivência ou alguma coisa nesse sentido, vai ser uma sacada expandida, tá bom? Sacada não no sentido da casa em si, porque a sacada seria no segundo andar, mas vai ser uma sacada, uma protusão aqui dessa calçada, né? Tá, então aqui e ali, nessas duas partes, eu vou até botar em primeira pessoa, aqui e ali vai ficar justamente a parte de vidro, tá? Então aqui vai ficar a parte triangular. Essas outras partes aqui, elas vão ser mais funcionais. Então, considerando que essa daqui é a parte de vidro e que aqui vai ser a zona de convivência, essa parte aqui vai ser a entrada, zona central. Para cá, a gente vai poder já botar alguma coisa funcional. E aqui também. Por que eu estava pensando nesses dois locais? Aqui eu estava pensando em colocar a mesa de encantamento. E aqui eu estava pensando em colocar um local de trabalho. Então aqui eu vou botar coisas de poção, coisas como a bigorna e outras coisas que trabalham principalmente com ferramentas, né? Ferramentas de combate. Aqui eu estava pensando em colocar a escadaria, já vou explicar para vocês porquê. Isso tem tudo a ver, obviamente, com o segundo andar. E aqui estava pensando em colocar uma casa de fornalhas, tá? Quanto ao segundo andar, ele vai subir por aqui, nós vamos ficar para cá. E o segundo andar ele não vai ser contínuo. Então essa é a primeira coisa muito importante que a gente tem que entender. O segundo andar ele não vai ser contínuo, ele vai ser um mezanino, que é justamente um segundo andar incompleto, digamos assim. Por quê? Esses dois quadrantes aqui, o quadrante central e esse quadrante aqui que vai dar de cara pro pôr do sol, eles vão ser vazados, eles vão permitir que o daqui de baixo olhe lá para cima e veja aqui quem está lá no andar de cima, certo? E a partir daqui, o cara que vier por aqui, ele vai conseguir ter acesso ao alojamento vai ser aqui, e deste lado aqui, o alojamento, aliás, em vez de ter um alojamento, a gente vai ter um armazém bem grande para a gente poder manter as nossas coisas, tá? Então, a princípio, essa casa vai ficar bem funcional, bem legal, e a ideia vai ser justamente essa, a gente está trabalhando sempre com quadrantes, ok? Justamente porque é uma casa quadrada, a gente tem aqui precisamente 9 quadrantes de 5x5, o que dá para trabalhar bem. Eu principalmente pensei nesses quadrantes de 5x5 porque é o formato padrão de uma sala de encantamento, né? Se a gente colocar ali as estantes de livro ao redor. Então eu acho que esse daí já é um bom começo pra gente. Então, pra gente não perder esse vídeo, a gente vai estar dando continuidade à nossa casa, ok? E vamos estar aqui explorando a parte das sacadas, tá bom? Então vamos lá. Beleza, voltando aqui, eu já tirei aqui as madeiras, já completei inclusive aqui em cima, terminei a armação, como vocês podem ver. Isso aqui é o que vai dar uma noção melhor pra gente do espaço. Inclusive eu acabei de perceber que esse daqui não tem tábua ainda, tá? Beleza, então o que acontece? Aqui, como a gente já sabe, vai ser o mezanino, então essa parte toda aqui ela vai ser coberta por piso, ok? Mas essa parte do meio vai ser vazada, então daqui eu consigo ver o sol se pondo daqui. E daqui eu consigo ver o sol nascendo através dessa estrutura. Porém, percebam o seguinte, essa parte aqui é uma parte de transição, né? Ela vai ter aqui poucos detalhes, justamente para me permitir ir aqui para fora. E eu também vou ter aqui o quarto nessa região. Enquanto essa região aqui, ela provavelmente não vai ser ocupada, ela vai ser só uma fase de transição da escadaria que vai ser daqui para os aposentos que vão ficar aqui e aqui. Tá? Então, o que eu estava pensando? Acho que o mais importante da gente colocar o vidro vai ser realmente nessa parte do meio aqui, tá? Essa parte do meio nos dois lados. Só que essas partes laterais aqui, eu estava pensando ainda se eu vou colocar ou não o vidro. Por quê? Essa parte aqui, ela vai ter a nossa mesa de encantamento. E essa parte aqui ainda eu vou ver o que eu vou fazer, mas esse daqui não vai ter nada a princípio, essa daqui não vai ter nada a princípio, pelo menos nada relevante. Então essa daqui até faz algum sentido ter uma vidraçaria, e ali em cima também, afinal de contas, essa vidraçaria ele vai permitir que quem está no armazém consiga ver o mar, assim como vai permitir que quem está aqui no quarto veja o mar. Aqui, porém, vai ser só uma área de transição e aqui vai ter a mesa de encantamento, então não faz sentido eu manter essa parede aqui com vidro, porque o vidro não vai ser bem aproveitado. Então eu vou fechar ela aqui. Aqui eu também vou estar fechando. E essa parte do meio eu ainda vou pensar no que eu vou fazer com ela. Se eu vou botar uma lareira, por exemplo, ou se eu vou deixar ela também como uma segunda saída para a gente poder ver aqui a parte de trás. Eu acho que é uma boa estratégia deixar isso daqui como uma segunda saída. Uma saída na frente, uma saída atrás e uma entrada única na lateral.
aqui. Lembrando que essa parte aqui ela vai ter uma cerca, né? Então ela não vai permitir a entrada por nenhum outro lado. Isso sem contar também que tem a questão da altura, né? Não tem como eu pular. Não tem como pular daqui pra cá, então eu sou obrigado a entrar somente por aqui, tá? Então beleza, considerando isso, a gente vai pensar agora em como que eu vou fazer essa saída. A princípio eu estava pensando em fazer exatamente isso. É meio brega em começo porque é só um quadrado aqui, enquanto nessa parte aqui, inclusive eu até esqueci de fazer o painel de vidro. Vou botar aqui e tal, pegar metade só, de fazer os painéis de vidro aqui. Essa parte aqui eu posso colocar só de vidro assim, tá? Justamente porque a ideia daqui é ser uma janela, enquanto a ideia daqui é ser uma faixa de transição. Mas eu tô pensando ainda no que vai ficar melhor. Eu vou preencher os dois e aí a gente vai ver como que fica mais interessante, tá certo? Beleza, voltando aqui, eu já troquei, deixei meio a meio aqui pra gente poder fazer a comparação. Aqui não vai ter jeito, vai ter que ser esse glass panel. Eu acho que até vou depois pegar alguma textura que permita que esse vidro todo fique inteiriço, né? Fique sem essas margens aqui, porque acho que fica muito tosco. E aqui a gente tem essa situação. Antes eu ia botar assim, com esse de bloco, porque ia dar uma estrutura maior. Mas, infelizmente, eu vou ter que quebrar aí, sem chance de recuperação. Justamente porque, por uma questão de coerência, eu acho que fica melhor assim. O problema é isso daqui. Ele não fica o bloco completo. Então eu acho que eu vou botar assim. Ok, vamos ver como é que vai ficar a entrada. Tá, ficou meio tosco na verdade. Por um lado a gente tem aqui uma distância de 2 blocos, né? Porque vai ter meio desse, mais meio desse e um desse, vai ter 2 blocos de distância. Por outro lado ele ficou muito aberto pra cima, não sei, me incomodou um pouco essa entrada. Eu não sei como é que eu vou lidar com isso, mas por hora foi o melhor que deu pra fazer. E aqui atrás, mesma coisa, eu acho que eu vou deixar aqui. Ixi, acabou meu vidro? Não, tem aqui ainda. Então a gente aqui atrás eu vou deixar também inteiriço até a parte lá de cima, justamente porque a gente quer ver tanto o nascer do sol aqui, quanto o pôr do sol ali. Então a gente vai ver mais ou menos daqui, a gente consegue ver o nascer do sol, porque essa parte aqui vai até a ponta do telhado, bem como essa, a gente vai ver aqui o pôr do sol, beleza? Consegui terminar aqui, não só essas janelas aqui, como as janelas laterais também. E eu acho que está indo para um caminho bem interessante, inclusive eu esqueci de colocar isso daqui aqui. Deixa eu ver aqui como é que vai fazer. Depois eu vou mexer um pouco mais na entrada, mas a princípio ela vai ficar só assim mesmo, tá? Não sei se exatamente isso me agrada, mas a gente vai mexer nisso mais tarde. Então a gente vai ter aqui, na lateral, uma entrada. Isso daqui vai ser contínuo até lá em cima, um vidro. Então, mesmo de fora de casa você vai conseguir ver o pôr do sol do outro lado, isso não vai ser impedido. E de dentro de casa também eu vou ter a possibilidade de ver o sol, tanto de dentro quanto de fora. Tá bom? Então isso aqui vai dar uma amplitude muito boa pra gente de espaço. E essa parte aqui a gente vai expandir outra hora, tá certo? Vai pegar esses tijolos aqui e jogar pra lá, justamente para ser uma área maior, uma área pra gente poder ter alguma outra utilidade, além de simplesmente ser uma área de deslocamento, tá certo? Então é isso, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. No próximo episódio a gente vai estar trabalhando o segundo andar, mas principalmente o telhado, que é justamente o telhado que vai delimitar o segundo andar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau!